Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 12 ao capítulo 14, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles para o exílio. E no lugar onde estás, parta para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que o entenda, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia tua bagagem de exílio, e depois à tarde sairás à vista dele, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e saia para ali. À vista deles, aos ombros as levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como me ordenou, assim o fiz. De dia, levei para fora minha bagagem do exílio. Então, à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede. E às escuras eu saí e ao ombro transportei a bagagem à vista deles. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se aos príncipes de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim lhe farás eles. Irá para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele e cobrirá o rosto para que os olhos não vejam a terra. Também estenderei minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. Então, isso aqui é texto ocasionado, que é transcrito lá em 2 Reis, capítulo 25, 7, em Jeremias 52, 11 também vemos menção a isso. A todos os ventos espalharei todos os que, para ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e o espalhar pela terra. Deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que publique todas as coisas abomináveis entre as nações por onde forem. Saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. Deus já tinha falado a respeito disso. Você já parou para imaginar o que é comer o pão com tremor e beber a água com estremecimento e ansiedade? Angustiante isso, não é? E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor, acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerás com ansiedade e a sua água beberás com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruína, a terra se tornará uma desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, diz-lhe assim
o Senhor Deus. Farei cessar esse provérbio, e já não lhe servirão deles em Israel. Mas diz eles, os dias estão se aproximando e o cumprimento de toda profecia. Porque já não haverá visão falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falei, e a palavra que eu falei e que eu falar se cumprirá. E não será retardada, porque os vossos dias, ó casa rebelde, falarei palavras e as cumprirei, assim diz o Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Capítulo 13, profecia contra os falsos profetas. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra profetas de Israel que profetizaram e profetizando exprimem, como dizes, o que lhe vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permanecesse firme na peleja do dia do Senhor. Tiveste visão, falsas adivinhações, mentirosa os que dizem. O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, espera o cumprimento da palavra. Não tiveste falsas visões e não falastes adivinhações mentirosas quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falai falsidade, tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não restarão conselho no meio do meu povo, e não serão inscritos seus registros na casa de Israel. Nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e o profeta a caia. Dizes aos que caiam, e ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedra saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está o cal com que caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e a chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiaste e darei com elas por toda a terra. O seu fundamento descobrirá. Quando cair, perecereis no meio delas e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que caiaram, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, assim diz o Senhor. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizavam de seu coração e profetiza contra elas. E diz, assim diz o Senhor, ai dos que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho para caçarem almas. Querereis matar almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas?
Vós me profanaste entre o povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matardes as almas que não havia de morrer. E para preservardes com vida as almas que não haveria de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentira. Portanto, assim diz o Senhor, eis, vou de contra os vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais alma como aves, e arrancarei as vossas mãos, e soltarei livre as aves e as almas que prendeste. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste a mão do perverso para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhação. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. O 14, castigo aos idólatras. Então, vieram a ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles interroguem? Portanto, fala a eles e diz, assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier o profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos que apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou estrangeiro que mora em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para iniquidade, vier o profeta para me consultar no meio deles, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio. Eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e saberás que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daqueles que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eu, Senhor, Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veio a mim ainda a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela animais e homens. Ainda que estiver no meio delas esses 3 homens, olha quem ele cita, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Muito interessante isso, não é? Até mesmo se esses homens estivessem, somente eles seriam salvos.
Eles não poderiam, não seria suficiente eles interceder por aquele povo, porque Deus já tinha determinado aquela sentença. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ou se vir a espada sobre a terra e disser espada passa pela terra, eu eliminarei dela homens e animais. Ou se enviar pestes sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais. Então, Deus já tinha dito, por fome, fome, por espada, espada, por peste, peste. Aqui está o cumprimento, não é? Tão certo como vivo, diz o Senhor, Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, não salvaria nem ao seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Então, Deus repete mais uma vez, né? No versículo 20, a mesma coisa que ele falou no versículo 14. Porque assim diz o Senhor, quanto mais se eu enviar o meu 4 maus juízos, a espada, a fome, a bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos e filhas, eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho, os seus feitos. Ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Ele vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberão que não foi sem motivo que tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e é tão claro aqui, Deus, aquilo que o homem semear, isso certamente colherá. Ajuda-nos, Senhor, a viver segundo o padrão da Tua palavra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.